Bom, minha gente, a maior cidade do país hoje passa por um dia daqueles. Quando ônibus param de circular em São Paulo, ninguém sabe o que pode acontecer com o trânsito da cidade e com a vida de milhões de pessoas que todos os dias dependem dos ônibus, já a partir do início da madrugada, fim da noite de um dia, para chegarem ao trabalho, irem à faculdade. Enfim, vocês imaginam como os paulistanos, especialmente aqueles que moram mais distantes do centro, dependem dos ônibus. Hoje não há ônibus funcionando em São Paulo porque motoristas e cobradores entraram em greve desde a 0 hora de hoje. A gente vai então saber quais são os reflexos dessa paralisação e também o motivo da greve com o Anthony Wells, que vai nos dizer onde está, e já dá para ver aí, não é, Anthony, que não tem nenhum ônibus e muitos poucos passageiros, provavelmente gente que acordou sem saber da greve que foi decidida ontem à noite, circulando por aí. De onde é que você fala com a gente, Anthony? Bom dia. Fala, Colombo, tudo bem? Bom dia para você, para a Stephanie, para todo mundo que está acordando com a gente aqui na programação da CNN. Uma terça-feira gelada e muito complicada para a população paulistana. Muita gente que acordou cedo, enfrentou esse frio e agora está com muita dificuldade para chegar ao trabalho, né? Então, por conta desse impasse entre as empresas do transporte coletivo urbano de São Paulo e os motoristas e cobradores de ônibus aqui da capital paulista, temos um terminal Parque Dom Pedro aqui no centro histórico de São Paulo, de onde eu estou ao vivo agora sim, ó, completamente vazio. Eu conversei inclusive com alguns seguranças, alguns comerciantes aqui das lanchonetes que relataram para mim que essa é a primeira vez que muita gente vê o terminal assim. E na verdade, Colombo, a gente tem um ônibus que está funcionando por aqui, uma linha apenas, que é aquela linha ali, ó, linha Jardim Colorado, que liga a zona leste da cidade de São Paulo aqui ao centro da capital. Então, por que essa greve está acontecendo? Porque o Sindimotoristas, que é o sindicato da categoria, e o SP Urbanos, que é o sindicato das empresas do transporte coletivo urbano aqui de São Paulo, não chegaram a um acordo a respeito de algumas reivindicações da categoria, né? Quais são elas? Bom, um reajuste salarial de quase 13% de acordo com o INPC, 100% da hora extra, fim da hora de almoço não remunerada e pagamento da PLR, que é a participação nos lucros e resultados da empresa. Essas empresas até disseram o seguinte: olha, a gente consegue garantir esse reajuste salarial, mas apenas a partir de outubro, algo que o sindicato considerou inadmissível. Então, de acordo com o sindicato, né, essa greve vai durar 24 horas. Então, quais são as alternativas para você, morador aqui da cidade de São Paulo? Bom, a gente tem atualização aqui no terminal Campo Limpo. 12 linhas estão sendo estendidas até a Vila Sônia, onde os passageiros podem realizar a transição para o metrô. As linhas que vão até o terminal Vila Nova Cachoeirinha estão levando os passageiros até o metrô Barra Funda. A Secretaria de Transportes Metropolitanos também soltou uma nota dizendo que os transportes metropolitanos irão antecipar a oferta máxima de trens em circulação e também ampliar o horário de pico. Já a Prefeitura da cidade de São Paulo, por meio da SP Trans, soltou uma nota dizendo o seguinte: olha só, durante os horários de pico, a frota de ônibus precisa funcionar com 80% de sua capacidade e 60% nos demais horários, e se essa meta não for cumprida, as empresas podem arcar com uma multa aí de R$50 mil por dia. Lembrando também que por conta dessa greve, o rodízio municipal está suspenso, então os carros com placas final 3 e 4 podem circular hoje. Então o reflexo disso, né, Colombo, essa imagem que o Fernando Borges, nosso repórter cinematográfico, está aqui comigo e está trazendo para a gente, um terminal Parque Dom Pedro aqui completamente vazio. De fato, dia complicado, viu? Volto com vocês no estúdio. Sem dúvida alguma, são milhões de pessoas prejudicadas em São Paulo, mesmo quem não utiliza o transporte público, também porque o trânsito aumenta bastante. Muita gente não consegue chegar para trabalhar. Aí a imagem aérea do terminal Princesa Isabel, que fica no centro de São Paulo. Uma curiosidade apenas, vocês se lembram que semana passada a gente falou muito do Valdevan 90 aqui na programação da CNN Brasil, né? Aquele deputado federal lá pelo Sergipe, eleito lá pelo Sergipe, que foi cassado
pela Justiça Eleitoral, depois teve o mandato restituído pelo ministro Nunes Marques e a decisão do ministro Nunes Marques foi desfeita pela segunda turma, ou seja, semana passada foi restabelecida a cassação do mandato de Valdevan 90, eleito deputado federal pelo PL em Sergipe. Lá no Sergipe, ele é o comandante da greve em São Paulo, porque há muitos anos, mas muitos anos mesmo, é ele o presidente do Sindicato de Motoristas e Cobradores de Ônibus em São Paulo, com uma outra licença, quando estava em Brasília exercendo o mandato de deputado federal. Como, de novo, está sem o mandato, hoje é ele o articulador da greve que para o transporte público na maior cidade do país.